E Alexandre de Moraes, de fato, está deixando de ser uma unanimidade, até mesmo entre a esquerda e aqueles mais radicais à esquerda. O que o Moraes fez ao intimar Bolsonaro na UTI passou de todos os limites. Eu vou repercutir com vocês nesse vídeo um artigo do Matheus Leitão, da Veja. Matheus Leitão, que é filho de Miriam Leitão, é um esquerdista inquestionável. Ele fez um artigo pesadíssimo falando que isso que o Moraes fez pode ser um erro que vai custar muito caro para o STF. No dia de hoje, um dia depois dessa intimação na UTI, o Bolsonaro apresentou uma piora no seu quadro. E eu vou trazer aqui o comunicado do hospital para a imprensa sobre a nova situação de Jair Bolsonaro um dia após essa visita pouco conveniente do judiciário na UTI de um hospital. E na sequência, para finalizar, eu vou trazer uma opinião mais técnica, uma opinião jurídica do André Marcília, que fala o que pode acontecer com o Estado brasileiro se ficar comprovado que esta piora no quadro clínico de Bolsonaro está associado com essa notícia pesada que ele recebeu no dia de ontem. São sobre esses assuntos todos que eu vou falar no vídeo de hoje. Começando aqui pelo artigo do Matheus Leitão, que é filho da Miriam Leitão. Ele trouxe um artigo bem crítico, embora ele endosse essas narrativas do golpe, que ele queira que o Bolsonaro seja punido e preso por essa narrativa, na minha opinião, narrativa. Ele traz diversas críticas ao STF, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes. O artigo é curto, vou repercutir na íntegra. Na sequência, eu vou mostrar um boletim médico mostrando que o Bolsonaro teve uma piora depois da visitinha de ontem do judiciário em plena UTI. O Bolsonaro recebeu essa visita inacreditável e piorou. Eu acho que tem tudo a ver com essa tensão que o Bolsonaro acabou tendo no dia de ontem. Então vamos entrar aqui no artigo do Matheus Leitão, vou colocar no modo leitura para sair as propagandas. Então vamos ver o que disse ele. A intimação de Jair Bolsonaro em uma UTI após a 7ª cirurgia em decorrência da facada na eleição de 2018 é um dos atos mais abjetos do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. Aliás, não lembro de nada tão indigno desde que cubro a corte como jornalista em Brasília. É também de pouca inteligência. Então aqui mostrando como ele não gosta do Bolsonaro e como ele endossa as narrativas. É também de pouca inteligência em meio ao processo mais importante da história do STF, o julgamento da trama golpista que quase aboliu o Estado Democrático de Direito no Brasil, envolvendo o próprio ex-presidente, ex-ministros e parte das Forças Armadas. Então o legal dessa opinião dele é que é uma opinião de um cara que está endossando essa narrativa e que quer a punição de Bolsonaro. Ele já está achando que o Moraes está passando dos limites, principalmente em relação a essa questão da intimação na UTI. Então, por isso que eu acho importante repercutir esse artigo. Mas, seguindo, a decisão é tão ruim que foi necessária a divulgação de uma nota para explicar o motivo da intimação ser realizada no hospital com um ex-presidente preso a inúmeros aparelhos, convalescendo após 12 horas de uma cirurgia extensa e de grande porte. Existe uma máxima em Brasília: quando um dos 3 poderes precisa se explicar diante de um fato, é porque o ato deu muito errado. Nesse caso, ainda um agravante: o Código de Processo Penal proíbe a citação de indivíduos em estado grave de saúde. Alguém tem dúvida de que Bolsonaro enfrenta novamente uma situação delicada envolvendo a sua condição física? O STF não conhece o Código Penal brasileiro? Questionamentos do Matheus Leitão. Há uma quantidade enorme de provas contra o ex-presidente no processo da trama golpista, que vão muito além da delação de Mauro Cid. Então, aqui ele endossando toda essa novela, né? Da minha opinião, novela. Tudo que Bolsonaro, seus advogados e a cúpula do bolsonarismo querem, incluindo seus filhos, é engrossar o caldo da narrativa do vitimismo para seu público, mas também furando a bolha da extrema-direita, claro, né? Não existe direita no Brasil. Nesse aspecto, a citação do ex-presidente dá a maior contribuição para arregimentar mais fiéis à narrativa de que se trata de um julgamento político. E aqui, para mim, aí sim, isso não é narrativa. Eu não sou do direito, mas eu tenho a sua opinião também. Para mim, se trata de um processo, de um julgamento basicamente político. Muito mais político do que jurídico, na minha modesta opinião. Não que seja, frise-se, mas o estrago está feito. Quando o STF faz esse tipo de movimento, de intimá-lo numa UTI, a imagem que fica é de fato de perseguição. A corte, assim, acaba ajudando o ex-presidente a atingir seu objetivo. Daí porque foi um ato processual totalmente desnecessário.
Um esquerdista falando isso. É pouco inteligente, até por isso, dá munição contra a imagem do próprio tribunal, que deveria se fiar no fato de que sua sede foi destruída no 8 de janeiro por violência e excessos de golpistas contra a democracia brasileira. Eles são as vítimas, junto com o Congresso e o Executivo. Era óbvio que Bolsonaro gravaria a ação para usar nas redes sociais, como sempre fez e faz. E tá certíssimo o Bolsonaro, porque a imprensa não publica tudo. Se não é o Bolsonaro gravar as entrevistas que ele faz, se não é ele gravar tudo que acontece ao seu entorno, se ele falar qualquer coisa, eu vou falar que é mentira. Então ele tem que gravar tudo de fato, para não sobrar margens para narrativas. Esse é o ponto. O Bolsonaro tá certíssimo, ele manda muito bem. Isso quebra as pernas da imprensa, porque não dá para negar um fato. Você filmou, se o Bolsonaro filma tudo o que acontece, fica difícil você criar uma narrativa em cima de vídeos, de imagens que todo mundo tá vendo. Então, nisso aí, o Bolsonaro já manda muito bem faz muito tempo. A explicação do STF para a intimação autorizada por Alexandre de Moraes é a de que Bolsonaro fez uma live no dia anterior, também no próprio hospital, para vender produtos de uma empresa que tem com seus filhos e outros sócios. Aspas, a divulgação da live realizada pelo ex-presidente na data de ontem demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje, afirmou em nota. Foi inadequada a live, mas mais errada ainda a intimação. A corte caiu na armadilha do bolsonarismo. Então aqui já é a opinião do Matheus Leitão. Qual é o problema de esperar que o ex-presidente esteja melhor? Talvez até em casa para receber essa intimação. Isso vai atrasar 20, 30 dias do processo que seja, mas evita a cena lamentável da oficial de justiça na UTI. Um dos maiores erros da justiça no processo em que Lula respondeu na Lava Jato foi a pressa em condená-lo. Análises comparativas mostraram que o atual presidente foi sentenciado em 8 meses, quando o normal eram 14. A correria processual, nesse caso, do golpe, pode se transformar no grande ou maior trunfo do líder da extrema-direita. E a culpa será do STF, o mesmo que corrigiu o erro contra Lula. Então esse aqui foi o artigo que eu achei assim, surpreendente, por ser de um cara aí da extrema esquerda, na minha opinião, ele é esquerda, extrema esquerda, enfim, mas é um esquerdista, é um cara que odeia Bolsonaro e que falou coisas, assim, que pra vocês verem, estourou a bolha. Não é mais a direita só falando, se indignando, se assustando com certas coisas. Já tem gente na esquerda também, não dá mais pra esconder indignação. E esse aqui é um bom exemplo. E aí, o que aconteceu? No dia de hoje, então ontem o Bolsonaro teve lá a visita do judiciário na UTI e hoje, novo boletim médico aponta pior a clínica de Bolsonaro. Eu vou direto aqui na nota do hospital, a Veja colocou aqui a nota. O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na unidade de terapia intensiva, em acompanhamento pós-operatório. Apresentou piora clínica, elevação de pressão arterial e piora dos exames laboratoriais hepáticos. Será submetido hoje a novos exames de imagem. Continua em jejum oral e com nutrição parenteral exclusiva. Segue com a fisioterapia motora e as medidas de prevenção de trombose venosa. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta na UTI. E aqui tem os diversos médicos, né, que assinam esse boletim médico. E aí, vocês acham que é coincidência ou não? Eu não sou médico, isso aqui é só um palpite meu. Eu acho que é coincidência. Receber em plena UTI, quando você está se recuperando, uma visita de alguém que representa o judiciário para te intimar, é claro que te abala. Você já está debilitado em termos de saúde. Você fica tenso, você fica preocupado, você começa a ficar pensando em problemas, sendo que o foco deveria ser somente a recuperação. Então eu acho que está associado sim a esse trauma de ontem, dessa visitinha que o Bolsonaro recebeu na UTI. E para finalizar, eu quero pegar aqui a opinião do André Marcília, que é um advogado constitucionalista. O que ele fala? Prejuízos à saúde de Bolsonaro, comprovadamente decorrente da intimação, podem resultar em responsabilidade do Estado e do ministro. Algumas considerações jurídicas. Então, o que ele pontuou aqui o Marcília? Primeiro, não havendo urgência, o artigo 244 do Código Penal não autoriza a intimação em hospital. Tratou-se, portanto, de erro de procedimento do ministro Moraes. Segundo, nesses casos, o prejuízo à saúde decorrente da intimação pode motivar indenização do Estado, não do ministro, a Bolsonaro e sua família. Terceiro, no entanto, o artigo 28 do Decreto 9830 de 2019 autoriza o Estado a responsabilizar em ação de regresso o agente público, no caso, o ministro, por seu ato
contanto que se reconheça ter havido erro grosseiro de sua parte. E aí, o que vocês acham? Houve erro grosseiro do Moraes? Quarto, e a jurisprudência do próprio STF entende haver erro grosseiro de agente público quando o ato prejudica a saúde e a vida dos envolvidos. Parece ser o caso. Quinto, em suma, além da nulidade da intimação, Bolsonaro pode processar o Estado e o Estado pode, em um segundo momento, processar o ministro pelo erro no procedimento de intimação. Eu acho que o Estado processar o ministro, sinceramente, eu acho quase impossível. Mas aqui é uma posição jurídica, técnica, do André Marcília acerca dessa intimação na UTI, que pode sim ter causado essa piora na saúde de Bolsonaro. Pode ter causado, não estou afirmando que causou. Na minha opinião, sim, mas também não sou especialista, é apenas um palpite. Coloquem nos comentários o que vocês estão achando disso tudo. Concordam com o artigo do Matheus Leitão? Concordam que a piora do Bolsonaro pode sim estar associada a essa visitinha na UTI? Coloquem o que vocês pensam sobre esse assunto. Se gostaram do vídeo, deixa o like. Isso de fato ajuda a que o conteúdo seja entregue para mais pessoas. Se vocês gostaram, compartilhem. Compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente também sair da bolha. Os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas, eu estou como @ViniciusCFP82. Aqui em cima em vermelhinho está o meu username e nas principais plataformas vocês me encontram desta forma. Dado o recado, feito o convite, até o próximo vídeo.